para ampliar a questão da alfabetização, tendo como base aí desde a educação infantil até o ensino fundamental. Olá, gente, tudo bem? Agora é a nossa segunda parte da aula. Nós estamos falando aqui de materiais que apoiam a alfabetização em alunos com autismo desde a educação infantil até o ensino fundamental. Então, a gente tem que pensar na questão, por exemplo, do equilíbrio. O que o equilíbrio pode ajudar depois lá na alfabetização? Então, o que a gente pode trabalhar? Ficar num pé só, andar na ponta dos pés, andar sobre linhas retas e onduladas, andar com a cabeça erguida, transportando, por exemplo, um objeto na cabeça, trabalhar com diferentes posições, com materiais auxiliares ou não, jogo de troca de níveis, ou seja, subir e descer escadas, correr, parar, pé de lata, equilíbrio com bastões, etc. Ou seja, existem várias atividades aí para a gente trabalhar a questão do equilíbrio. E a lateralidade? A utilização de uma parte, né, simétrica do corpo, por exemplo, o olho, a mão, o ouvido, a perna. Então, a gente vai trabalhar um lado, depois trabalhar o outro. Alterações nessa lateralidade do corpo. Encontrar relações, né, de sinais de imperfeição, de lentidão motora, vai ajudar também na questão de problemas na organização espacial e temporal, e também nos problemas que envolvem a questão da linguagem. As atividades que a gente pode fazer: jogos de encaixe, arremessos, jogos com bolas, brincar de saci pererê, circuito, máscaras, binóculos, olho mágico, pintar, desenhar, modelar com argila ou com massinha. Então, são atividades aí que contribuem. O esquema corporal, né? É importante que a gente desenvolva essa questão da consciência corporal, porque ela é a apropriação do reconhecimento dessas partes do corpo. As pessoas, geralmente, dentro do espectro do autismo, têm uma estruturação deficitária dessa questão do esquema corporal, né? E isso prejudica também o desenvolvimento do equilíbrio estático e também da lateralidade. Então, reconhecer o corpo, identificar o corpo, é uma das atividades funcionais aí que nós temos. E como que a gente pode desenvolver isso, né? Brincadeiras do espelho, brincadeiras cantadas, que coloca a mão na cabeça, coloca a mão no pé, mímica, imitação de animais, trabalhar com as imagens das pessoas e as expressões faciais, usos de bonecos de diferentes materiais, jogo onde o tema seja a questão do corpo, atividades coletivas e também atividades individuais que envolvam o reconhecimento e a movimentação das partes do corpo de maneira segmentadas, ou seja, você dá a ordem e ele faz o movimento a partir daquilo. E a organização temporal e espacial? O que a gente pode dizer sobre isso, né? São bases para o desenvolvimento motor, cognitivo e social, mas é necessário que a percepção corporal esteja integrada. Então, a gente vai trabalhar com a noção temporal e espacial, mas a questão corporal ela tem que estar junta. Então, estimular a composição de frases, conversar, cantar, brincar com músicas no ritmo, bater palma, bater o pé, pular corda, montar figuras de acordo com uma sequência temporal, com o acontecimento dentro das atividades, que mostram, por exemplo, o envelhecimento, as estações do ano, autoavaliação sobre o tempo, qual é o tempo que ele leva para fazer determinada atividade. Então, tudo isso auxilia também na alfabetização. Lógico, a motricidade fina, se a gente vai pensar na questão da grafia, né? Então, representada para as atividades minuciosas de precisão, que exigem força mínima, elas são importantes para as atividades de escrita, para as atividades de vida diária, como comer, se vestir. O que a gente pode fazer? Jogos de encaixe, separar blocos de cores diferentes, desenhos, pinturas, brincar com pinça e pegar pequenos objetos, passar o fio numa tela, dobraduras, furar pontos dentro de um isopor, brincadeiras com massinhas de modelar, bolinhas de sabão, atividade de ligar, pontilhado, pintar com os dedos dos pés, fazer bijuterias com miçangas, fazer laços. Então, tudo isso contribui também para a motricidade fina. A organização espacial, né? A gente vai trabalhar a organização espacial reconhecendo o espaço que o rodeia, como as dimensões, as formas geométricas, as texturas, e as atividades que envolvam o reconhecimento, né, dos lados do corpo, direito, esquerdo. Jogos de quebra-cabeça são essenciais, encaixe, manuseio de vários materiais, classificando o que é grosso, o que é fino, o que é grande, o que é pequeno, o que é mole, o que é duro. Identificação dessas figuras geométricas, não, qual é a nomenclatura correta,
Trabalho com texturas e atividades com os olhos vendados, por exemplo, para reconhecer os objetos. E a motricidade global, né? Então, muitas crianças com TEA apresentam déficits motores relacionados a essa área. E os estímulos da motricidade global, ela é muito importante, porque ela vai proporcionar um maior gasto ali de energia, contribuindo para a questão do bem-estar, da saúde. Então, saltar de diferentes formas, pular com o pé só, pular com os dois pés, colocar em cima do objeto, andar com a bola no meio das pernas, por exemplo. Atividades de rastejar, de escalar, circuito, colocando banco, elástico, cordas, né? Atividades assim, morto e vivo, jogos com bola, amarelinha, tudo isso desenvolve a motricidade global. Nós temos aqui um estudo de caso para vocês entenderem, né? Então, R é uma menina que tem 12 anos e ela tem TEA. Ela frequenta a escola regular, está no 3º ano do ensino fundamental, então no processo aí de alfabetização. Tem algumas dificuldades na articulação da fala e faz acompanhamento com fono, que está ajudando, e também na identificação dos sons e das letras, apesar de ainda não estar completamente alfabetizada. Para auxiliar no desenvolvimento da comunicação da escrita, R iniciou um acompanhamento com uma psicopedagoga, a Flávia, que fez um projeto de intervenção com base na dificuldade da oralidade e na identificação do som das palavras. Já que a gente está nesse processo de apoio à alfabetização, vamos ver aí como que a gente consegue organizar isso. Então, a professora ela utiliza o objeto móvel, né, o alfabeto móvel com a menina R. Então, a Flávia começou a utilizar o alfabeto móvel para incentivar a criança a escrever palavras que tinham dificuldade para articular. A mãe dessa criança, ela fixa o alfabeto também com ímãs na geladeira de casa. Então, em casa, a mãe, ela providencia um alfabeto com ímãs para fixar na geladeira, onde ela pode brincar de escrever palavras enquanto ela está com a mãe naquele momento. Outra ideia aqui é que em sala de aula, a Flávia conta histórias de animais. Então, a criança, né, a criança R aí, ela tem vamos falar assim, um hiperfoco em animais. Então, como isso é um hiperfoco dela, a Flávia utilizou esse tipo de texto, esse hiperfoco, para trabalhar a oralidade e desenvolver ali a questão da escrita também. A fono, ela sempre elogia a melhora da significativa. Então, depois de 6 meses de acompanhamento com a fono, percebeu uma melhora significativa no desempenho oral e a criança ela já está escrevendo várias palavras com facilidade. Então, agora a gente vai ver um infográfico também sobre a questão do SCALA, que é o Sistema de Comunicação Alternativa para Letramento de Pessoas com Autismo. Então, não é só a questão da alfabetização, a gente tem que alfabetizar e tem que letrar. Então, esses dois objetos, essas duas habilidades estão juntas, né? Então, o Scala, ele vem ajudar ali, evidenciando para as famílias e para as escolas uma comunicação alternativa para essas crianças. Então, o primeiro passo é utilizar esse recurso do Scala. A gente precisa conhecer esse aluno, conhecer os interesses dele, saber as informações, né? Então, ou seja, fazer um estudo de caso sobre essa criança. Quem é, o que ela gosta, o que ela faz, o que ela não faz. O segundo passo. Esse programa, né, que é o Scala, ele tem uma extrema importância na comunicação, que envolve todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento com essa criança. Então, os pais começam a aprender, o pessoal da escola, as terapias usam uma única meio de comunicação, que é essa comunicação alternativa para facilitar, então, aí nas atividades. Essa comunicação é realizada através de um software que acontece a partir da criação de pranchas de comunicação, que serve como referência para essa criança. E as pranchas, na verdade, elas servem de apoio, tanto gráfico como escrito, né? O quarto passo é que essas pranchas, elas têm que ser utilizadas na escola, na família, da mesma forma. Então, todo mundo tem que utilizar a mesma forma de comunicação para que fique mais clara para essa criança. Então, esse software, né, ele proporciona uma criação também de narrativas, utilizando uma linguagem escrita, com figuras, com recursos, com áudios. É uma ferramenta multiuso que amplia a possibilidade de comunicação para essas crianças. E, por fim, o Scala também é um recurso que permite a criação e a intervenção pelo próprio aluno. Então, ele também pode começar a criar suas próprias pranchas a partir de suas referências pessoais, e ela serve como base aí na criação de outras pranchas também.
E essa tecnologia assistiva, né? Pensando na questão da comunicação com a família. Então, a família tem que experimentar, ela tem que usar em conjunto, ela tem que participar do planejamento dessa criança, ela tem que entender onde que os professores querem chegar. E a gente convoca essa família para participar de uma capacitação junto com essa comunidade escolar, nesse espaço escolar, para que também utilize depois em casa essa mesma ferramenta. Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui. Muito obrigada e até a próxima.